Você alguma vez já se questionou de por que Yeshua, o nosso Messias, e João Batista chamavam os fariseus, os líderes religiosos da época deles, de raça de víboras? De qual é o significado dessa expressão? O termo raça de víbora no original significa literalmente descendentes da víbora, filhos da víbora ou da serpente, e se refere a uma descendência física, uma descendência genética. Mas aí você pode se questionar agora, como assim seres humanos são filhos literais genéticos de uma cobra? É óbvio que essa cobra é uma simbologia que se remete a Satanás. Porque, como diz em Apocalipse 12, Satanás é chamado de antiga serpente. E ele é chamado de antiga serpente porque ele que era aquela serpente do Éden, isso mesmo. A serpente no Éden não era literalmente um animal, era uma simbologia que se remetia a Satanás. Porque serpente está ligada à palavra seraf, que significa serafins, que são os anjos da patente de serafins, uma das patentes mais altas e mais próximas do Criador, que era exatamente uma patente que Satanás ocupava. Ele também tinha uma patente de querubim. Então Satanás foi quem enganou Eva no Éden, e não simplesmente uma cobra falante, como muitos dizem. E Satanás, enganando Eva, conseguiu implementar a sua semente no ventre dela. Por isso que em Gênesis 3, no verso 15, está escrito o seguinte: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a palavra semente no original em hebraico desses versos é zera, que significa literalmente descendência. E descendência essa genética, física, prole, linhagem. Então eu deixo para vocês refletirem. Que ato que faz com que a mulher engravide e ainda sofra dores de parto? Acho que vocês sabem muito bem, não é? Dizem que o pecado que Eva cometeu foi comer uma maçã, mas não tem a palavra maçã nesses versos. O que se fala é um fruto proibido. E esse fruto proibido fez com que Eva se engravidasse de Satanás e ainda sofrer como punição dores de parto. Aí eu pergunto, se Eva comeu uma maçã e esse foi o pecado, por que a punição dela foi sofrer dores de parto? Deixo aí a reflexão. Mas voltando então ao tema do início do vídeo, os fariseus eram chamados de raça de víbora porque eles eram filhos literais de Satanás. Por isso que Yeshua falava, vós tendes por pai o diabo. E você pode perceber que Yeshua sempre pregava o arrependimento para todos aqueles que tinham a oportunidade de se arrepender. Mas para os fariseus, ele nunca pregava o arrependimento. Por quê? Porque por serem filhos literais de Satanás, provenientes de Satanás, não havia chance de redenção para esses fariseus e para todos aqueles que são provenientes de Satanás, porque eles têm Satanás como pai deles. Esses são demônios que pertencem ao terço caído que escolheu Satanás e que encarnam na matriz humana devido ao que aconteceu no Éden. E Caim foi o primeiro deles. Por isso que em 1 João 3,12 fala que Caim era do maligno, ele pertencia ao maligno, ele era descendente do maligno. E sabia que até nos dias de hoje existem pessoas assim, pessoas que não se arrependem por nada, e que a própria psicologia e a psiquiatria tentam explicar isso de uma pessoa que nasce má e nasce sem essa capacidade de se arrepender, porque são filhos literais de Satanás, são descendentes da serpente.